Vamos ler então Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Eu vi um vídeo recentemente que falava a respeito de um projeto da Sony para o PS4, que é um óculos chamado Morpheus. Então, esse óculos, ele não apenas vai permitir ao jogador ter uma visão tridimensional, mas ele vai se sentir, ele vai se ver dentro daquela realidade tridimensional. Ele vai fisicamente se sentir ali, essa sensação que essa tecnologia vai proporcionar ao jogador do PS4. Está em fase final de teste, já está há alguns tempos sendo desenvolvido esse projeto. E aí, gente, da mesma forma que no jogo a pessoa vai ter acesso a uma realidade virtual, porém real, em certo sentido, não é? Isso vai ser aplicado a outras coisas também. Por exemplo, a criança, usando um óculos desse, ela pode ter aula ali dentro de casa, sentado com aquele óculos, e ela vai ver tudo, assistir a aula, participar de uma aula, e aquela aula pode ser interativa, se todos estiverem conectados junto, numa rede, com esse óculos. A pessoa pode ir à igreja, participar e se sentir totalmente dentro daquele culto ali, não é? Louvor rolando, a palavra, ele olha em volta assim, olha para os irmãos, está todo mundo ali naquele ambiente virtual, porém com a plena sensação de realidade. Essa é a proposta desse projeto ousado tecnológico, que segundo os estudiosos é só uma questão de tempo para ele se tornar totalmente real e ser praticado e vivido nas mais diversas áreas, como a gente tem visto outras tecnologias hoje serem usadas. E é óbvio, também vai se permitir, a partir do uso desse óculos, que você viva permanentemente numa Second Life. Não é? Você vai criar uma realidade virtual paralela à realidade real, uma segunda vida, e você vai poder interagir nesse ambiente, e você se mexe, gesticula ali e age, toma suas atitudes dentro desse ambiente virtual, porém com plena sensação de realidade. É um virtualismo quase palpável, não é? Essa é a proposta. E aí, gente, pensa bem, se a gente já não tem sabido lidar muito com nossos smartphones, não é? Parece que há uma invasão desse negócio na nossa sociedade, e há uma preocupação grande, porque as pessoas estão completamente alienadas nesses aparelhos. Estou falando das pessoas fora, mas eu muitas vezes me vejo alienado nesse negócio, agarrado naquilo, né? Nas mídias, nos meios de comunicação, WhatsApp e uma série de coisas ali, você se sente o tempo todo conversando com centenas de pessoas ao mesmo tempo, interagindo. Isso dá pra gente uma sensação de realidade, de que, poxa, eu tenho 2.500 amigos, não é? E eu interajo com eles, eu converso com eles, não importa onde eles estejam, o tempo inteiro. E isso é tão fascinante, tão maravilhoso, que a gente já tem se deixado, de certo modo, dominar por isso. Imaginem quando vier o tal do Morpheus, ele estiver funcionando plenamente, não é? Parece que tem adolescente na China que ficou lá na Lan House 48 horas jogando e morreu, porque não via sentido em parar de sair daquela realidade do jogo, e esqueceu de comer, de beber água, e teve um problema sério. Ou seja, a gente, sem perceber, é muito mais vulnerável a ser dominado do que a gente pensa. A gente se imagina cheio de personalidade, porque eu sei o que eu faço, eu sei o que é melhor para mim.
E aí vem uma tecnologia dessas que é fascinante, é bacana e tem muitas utilidades realmente produtivas. E quando a gente vê, a gente é dominado por aquilo. A gente fala, meu Deus, o próximo passo então, como é que a gente vai ficar com esse negócio, não é? A gente vive esse problema, esse negócio tem tomado uma proporção na nossa vida que muitos já não utilizam mais, por exemplo, o telejornal, o jornal impresso, revista, como meio de informação. O Facebook nos basta, ele traz ali já um resumo de tudo que eu preciso saber na minha realidade hoje. É claro que todo meio de comunicação sozinho pode trazer uma certa alienação. Então ele ali, eu já vou lendo e criticando as coisas de acordo com a minha literatura de Facebook, que nem sempre é ruim não estou criticando não, estou dizendo que, na verdade, a gente vai deixando essas filosofias que estão sendo pregadas ali serem incorporadas a nós, nem sempre filtrando, nem sempre avaliando, nem sempre a gente tem se aprofundado, como no passado necessariamente a gente tinha que se aprofundar. Há certos pesquisadores que têm afirmado categoricamente que a internet produziu uma superficialização do pensamento. Os jovens, não só os jovens, mas as gerações últimas que já cresceram ali dependendo de internet, imersas na internet, têm uma dificuldade maior com pensamentos profundos. São algumas constatações que talvez alguns discordem, enfim. A verdade é que estimula muito o cérebro, estimula muito o pensamento, mas nem sempre um aprofundamento. E a gente para pensar em tudo isso que, de certo modo, está tomando uma certa proporção na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente pensa assim, caramba, será que eu posso dizer que essas coisas têm ocupado uma dimensão muito grande dos meus pensamentos? Elas têm me moldado mais do que deveriam? Será que eu tenho sido moldado pelas referências certas ou tenho me deixado meio que levar pelas que estão sendo apresentadas aí aleatoriamente? Não é? E a gente tem que parar e pensar nisso daí, tá legal? Então, gente, um dos problemas relacionados a essa sensação de que eu tô, né, num mundo gigante, me relacionando com todo mundo e tal, é uma certa perda de controle da realidade real, concreta e palpável, não é? A gente perde, às vezes, grandes oportunidades concretas, palpáveis, por causa dessas coisas. A gente pode, isso já é comprovado, adoecer por causa disso. A ansiedade pode tomar conta do nosso coração, a gente pode atribuir importância demais a coisas que não têm importância. E, nesse sentido, há uma conexão de toda essa confusão e essa salada e esse mix todo que esse mundo virtual tem causado no nosso coração. A gente não tem um pensamento tão sólido, tão concreto, a coisa é meio líquida, ela vai ganhando a forma do momento, de acordo com o que está sendo falado, não é? E aí, gente, nesse ponto aqui, Paulo está falando de uma coisa que na época dele era o grande problema, e que também gera um problema para nós hoje, a ansiedade. Ele está falando, gente, tomem cuidado para vocês não deixarem a ansiedade tomar conta do coração de vocês, porque ela gera certas confusões mentais em vocês. Vocês vão começar a agir de uma forma precipitada, de uma forma muitas vezes irrefletida, superficial, de uma forma não construída sobre o fundamento da verdade. Tomem cuidado com isso. Paulo fala isso e ele contrapõe a ansiedade à paz que excede todo entendimento. Ele faz isso logo no início aí no verso 6, não é? Olha o que ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Será que a gente pode dizer assim, cara, verdade, minha mente e o meu coração, meu lado racional e emocional, estão guardados em Cristo Jesus. Eu não sou um cara dominado pela ansiedade produzida por toda essa efervescência virtual que existe hoje. Eu não sou um cara
dominado pelos achismos e essa salada de filosofias do presente tempo. Eu sou um cara em quem a paz de Cristo tem inundado o meu coração e tem norteado a minha vida. Como é que a gente pode dizer que a gente está tomado por essa paz? De que a gente se enquadra nisso que Paulo está falando aqui, nessa contraposição que ele coloca aqui. A primeira coisa que ele coloca para a gente, que é o meio necessário para a gente ter o pensamento bem orientado, bem conduzido, é uma vida de oração. Coloque tudo em oração, essa é a primeira dica que ele dá. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, está difícil, está confuso, está meio superficial, você não está sabendo muito definir alguns sentimentos, você está com dúvida em coisa demais, em coisas que você não precisaria estar em dúvida, você tem tido conflitos demais. Primeira dica, coloca tudo em oração assim, rasgando o verbo com Deus, falando abertamente para Ele, tudo que você pensa, porque a oração, gente, é um meio por excelência de a gente colocar em ordem a nossa alma. Já viu que a gente gasta um tempo enorme, ou pelo menos deveria gastar, não é? Tentando colocar o nosso mundo em ordem, nosso quarto em ordem, a casa em ordem, minha carreira em ordem, não é? Minhas coisas em ordem. E às vezes tem gente que é organizada e consegue se dar bem nisso, mas nem sempre a gente põe o nosso coração, o centro das nossas vontades em ordem. Nem sempre a gente segue esse caminho da oração, da busca, da presença de Deus, que é um caminho por excelência de a gente colocar o nosso coração em ordem, de a gente fazer uma faxina, de a gente ver o que está errado. A oração é um momento e é um ato de autoesvaziamento, de reconhecimento de que a gente depende de Deus. Para que você está pedindo? Você está pedindo porque você reconhece que você precisa. Se você não precisasse, você não ia pedir nada, você ia ficar na sua. Eu não preciso de Deus, para que eu vou falar com Ele, recorrer a Ele, me relacionar com Ele, se eu me basto? Mas a oração é uma declaração de que eu não me basto, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso que Ele venha e organize minhas emoções, meus pensamentos, porque sozinho, se eu deixar a vida me levar, a vida leva eu, as coisas vão ficando disformes, vão ficando bagunçadas, eu começo a questionar coisa demais, a duvidar de coisa demais, a ter questionamentos que não tem nem cabimento, a perder a fé, porque por dentro está tudo desarrumado, gente. A oração é o momento que as nossas emoções são reorientadas, no sentido da santidade de Deus, no sentido da palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes tem uma fala sobre oração que eu anotei, que eu gostei demais. Ele fala assim, olha, a oração não é um calmante que anestesia, mas um tônico que impulsiona e motiva. Ela não facilita a nossa apatia, mas nos desperta para novas ações. O homem preguiçoso, o indolente, o desocupado não pode, não deve e não vai orar, porque a oração exige energia. Oração é algo em que nós devemos nos empenhar, é algo que nós devemos buscar. Por isso, irmãos, eu louvo demais a Deus pela oração que a gente, pela reunião de oração que a gente teve aqui hoje antes. E peço a Deus que Ele desperte os nossos corações a estar mais e mais na presença dEle em oração, não só juntos todo sábado, 7 horas, mas todo dia na nossa vida espiritual, individual, na nossa caminhada com Deus, a gente levar a sério isso, a gente rasgar o verbo com Deus, fechar a porta do quarto, num ambiente sozinho, a gente falar com Deus e deixar Ele colocar a nossa vida em ordem por dentro, a gente buscar a Ele de coração. Você quer ser livre do domínio, da ansiedade e da confusão do seu coração humano caído, de toda essa confusão filosófica do nosso tempo? Você quer se sentir seguro, quer se sentir um coração cheio de paz, com a mente e coração guardados no Senhor? Então, gente, você precisa orar.
É isso que Paulo está falando. Sejam gente de oração, porque aí o pensamento de vocês vai estar legal. A segunda coisa que ele fala para nós, agora que está resolvida essa questão, esse dilema da ansiedade, de uma vida tumultuada, atormentada por muitos pensamentos, e uma vida que está experimentando na mente e no coração a paz de Cristo. Agora Paulo resolveu essa questão, ele fala assim, agora vocês precisam buscar as fontes corretas. Você quer pensar segundo Deus, você precisa buscar se encher das coisas corretas, da virtude. Ele fala assim no verso 8, finalmente, irmãos, finalmente quando? Finalmente, agora que vocês já entenderam que não dá para deixar a vida levar vocês, vida leva eu, agora que vocês já entenderam que vocês precisam buscar a presença de Deus em oração, aquietar a alma de vocês, como ali Maria, não é, que ficou parada ouvindo Jesus pregar, maravilhada. Agora que vocês já fizeram isso, já buscaram a Ele, agora vocês estão capacitados a dar o próximo passo. E o próximo passo é escolher as fontes corretas. Ele fala assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se o centro das tuas emoções está tomado pelo teu senhorio sobre si mesmo, você não está capacitado a se encher dessas coisas. Você precisa entregar o senhorio da sua vida para Jesus, deixar Ele governar as suas emoções, seus pensamentos, para que essas coisas se tornem verdadeiras na sua vida. O que torna tudo isso viável e não utópico para nós é o fato de que a gente está como Maria, quedado aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, de que a gente está com o coração aquietado, nossa mente e coração são totalmente dele, e aí agora a gente pode encher a mente das coisas corretas, a gente pode ser capacitado a filtrar as coisas, os cascalhos, né, que vem junto no bojo, com o conteúdo do qual a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. A primeira coisa que ele fala, olha, tudo que for verdadeiro. Essa é a primeira e mais importante de todas as coisas. Tem gente que prega mentira para si mesmo, acredita em certas mentiras, vai tomando as decisões da sua vida ao seu bel prazer e começa a sofrer consequências por causa disso. Porque nós naturalmente elegemos certas coisas como verdade para nós. A gente quer dizer para Deus como é que a banda toca. A gente quer dizer para Deus o que é certo, o que é errado. Mas quando a gente está quebrantado, quando a gente está com o coração em oração diante de Deus, com as emoções reorientadas, gente, a gente não faz isso. Aí a gente deixa tudo que é verdadeiro inundar o nosso coração. Verdadeiro segundo quem? Segundo Jesus. Segundo o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é aquele que revela diante de nós o projeto perfeito de Deus para nós. É olhando para Jesus que eu encontro o sentido de verdadeiro e passo a ter um referencial a ser imitado, a ser buscado. Aí, gente, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, todos esses outros adjetivos vêm a partir de uma vida vivida na verdade. Não adianta você ficar tentando escolher o que é certo, dizer como as coisas vão ser. Você, no fundo, sabe que você está errado, né? Essa realidade virtual, eu não usava Instagram não, comecei a usar há pouco tempo, né? Não teve jeito, tive que falar. Comecei a usar há pouco tempo e não quero aqui atacar a ferramenta, nem condenar, vou continuar usando e vejo que assim como todas as mídias sociais e mídias de um modo geral, tem o seu valor e tem como você usar eles e elas de forma santa, né? Mas eu reparei uma coisa interessante, que postagens às vezes virtuosas, ou uma arte bacana, ou
um versículo, uma peça maneira, trazendo um pensamento maneiro, cristão, que se identifica com Jesus, nunca vai ter nem a metade dos likes que uma foto sensual, né? E tem gente, até cristão, postando foto ali de biquíni, sensual, sei lá, para tentar ganhar mais likes e mais seguidores. E não duvide de que essas pessoas estão conseguindo isso, né? Usando o meio errado, a ferramenta certa até, mas a forma errada de se conseguir conquistar mais seguidores, popularidade, mais likes. Por quê? Porque a gente vive, na cabeça de muitos, o que existe é essa ditadura do like, não é? Pô, se eu tiver curtidas, beleza, cara, tá tudo valendo, né? Então eu quero o tempo todo passar uma imagem de um cara que está curtindo a vida, a menina passar a imagem que, enfim, que dá popularidade aí fora. Por quê? Porque a gente está querendo se alimentar de likes. Algum tempo atrás a gente postou uma imagem que eu achei de um pote tipo de comida de cachorro assim, com um monte de likezinho ali dentro, né, escrito ego, né, no coisa ali. Porque na verdade, gente, a gente se alimenta desse negócio. Por que a gente está tentando se alimentar disso? Por que a gente está acreditando que quando a gente tiver 1000 curtidas, a gente vai ser aceito e vai, enfim, conseguir provar o nosso valor? Infelizmente, graças a Deus, essa não é uma realidade generalizada, a gente não pode generalizar, mas infelizmente essa ainda é uma realidade de alguns. Estou citando um exemplo muito bobo, mas infelizmente presente. Há muitas outras formas de você se alienar e de você procurar reafirmar a sua superioridade, não é? Por exemplo, eu falei da alienação do celular, mas tem gente que fica tão viciado em ler e gosta tanto de ler que acaba se alienando, sendo uma pessoa assim, desconectada socialmente, perde habilidades sociais por causa do vício da leitura, porque é uma coisa produtiva, bacana, mas que isso pode acontecer também. Você acaba vivendo num mundo um pouco isolado, não é? Por isso que eu parei de ler, não estou lendo mais por causa disso. Brincadeira. Mas eu já li muito, né? E agora eu estou numa fase um pouco mais... Mas eu lembro que quando eu me dedicava demais à leitura, eu me sentia um pouco assim alienado, assim, da questão social e tal. E como pastor isso foi uma certa dificuldade, né? Então, tem que desenvolver esses dois lados. Tem músculo aí que está hipertrofiado, né? Aqueles caras marombadões e com a perna fininha, né? Então isso acontece, né? Sem bater no ombro de ninguém, sem bater na perna de ninguém. Pedrinho assim. Gente, então, você quer se ver livre desses domínios? Você quer se ver livre dessas buscas furadas? Então se encha do Evangelho, se encha do Espírito Santo. Isso que Paulo fala. Paulo até usa na época dele, tinha uma outra forma de alienação que existe até hoje, que é a da bebida alcoólica, né? Ele fala assim, gente, para de viver bêbado, encham-se do Espírito, é nele que vai estar a fonte de alegria, a fonte correta, é o Espírito. Vocês estão tentando encontrar alegria e sentido para a vida na bebida alcoólica? Efésios 5,18 ele fala isso. Não faça isso. Em Cristo vocês já encontram plenamente a identidade para a qual vocês existem e foram criados. Amém? A gente tem que saber isso, tem que deixar essa verdade entrar no nosso coração, para nossa mente e coração serem guardados em Cristo Jesus. Como anda sua devocional? Você tem investido na sua vida, na sua caminhada com Deus? Eu confesso que para mim é uma dificuldade muito grande manter essa devocional em dia, buscar, ter momentos de busca da presença de Deus. Por força do ofício eu acabo sendo, né, ter que estar exposto o tempo todo à palavra. Mas a gente vê que as demandas são muito grandes e a gente tem uma dificuldade muito grande de ter tempo de qualidade, de investir tempo no nosso quarto com a porta fechada diante de Deus, alimentar a nossa alma das coisas de Deus, se encher do Espírito, obedecer a essa ordem. Terceira, última questão que ele coloca para a gente ter uma mente guardada, para a gente pensar bem, pensar corretamente, né? Encher o nosso pensamento dessas coisas, e a gente pôr em prática o que a gente está aprendendo. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, verso 9, recebam
receberam, ouviram e viram em mim. Gente, vocês já conhecem a palavra, por que está difícil obedecer? Coloque em prática. Para de ficar achando que a prática vai vir a partir de uma vontade. Eu estou com vontade de obedecer, estou com vontade de praticar. Não vai vir. Você tem que determinar isso em seu coração. Obedecer, praticar. Sabe por quê, gente? Do mesmo jeito que quanto mais você pratica o pecado, mais ele vai se tornando natural para você, e você vai emburacando cada vez mais no pecado, se você bobear. Na vida com Deus também é assim, há um progresso quando você decide obedecer. Quando você experimenta santidade numa área, você quer alcançar o próximo domínio, a próxima base, não é? Quer conquistar a próxima base. Você começa a ficar maravilhado. Poxa, quer dizer então que aquilo que eu jamais imaginei que eu seria liberto um dia, eu fui liberto. Oh, glória a Deus. Agora qual é a próxima base? Vamos lá, que eu tô dentro. Há um progresso também. Você vai se sentindo cada vez mais feliz, contente, satisfeito, porque Deus tem te dado vitórias sobre pecados que antes te escravizavam. Por quê? Porque você está determinado a colocar em prática o que você está aprendendo. Isso não vai acontecer naturalmente não, gente. O homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura para ele. Vocês têm que buscar isso com todo o coração, com todo o pensamento, com toda disposição de vocês. É isso que o Evangelho ensina. Isso não acontece por acaso. Está cheio de gente querendo experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Mas é impossível, presta atenção, é impossível você alcançar essa paz que excede todo o entendimento, se você não determinar no seu coração obedecer. Levar o cristianismo para a prática, do dia a dia, na vida. Falar, Deus, eu quero que o Senhor tire isso daqui da minha vida, porque isso não é teu, isso está me contaminando. Quero que o Senhor me purifique. Tiago 1,22, não podia deixar de citar, não é? Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha a verdade, não é? A gente se engana, a gente fica defendendo coisas mentirosas, acreditando em soluções mentirosas, buscando a virtude em fontes erradas. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Por que esquece a sua aparência? Esquece de como ele mesmo é. E começa a acreditar numa versão falsa de si mesmo. Numa versão idealizada de si mesmo. Que ele mesmo construiu para si, que não é uma versão verdadeira. E Paulo está falando, olha, tudo que for verdadeiro deve inundar o coração de vocês. Vocês têm que dar lugar no coração de vocês a isso. De que forma? Pela obediência. A obediência vai fazer a gente se deparar com o nosso pecado o tempo todo, como Davi falava, né? Senhor, eu conheço o meu pecado, minha iniquidade. Meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei quem eu sou. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E a gente precisa também conhecer a si próprio. A gente precisa conhecer a nossa estrutura. Saber com quem a gente está lidando, sem máscaras. A gente precisa se deixar confrontar pela palavra e falar, Senhor, eu quero obedecer. Chega de fazer as regras. Porque quem faz as regras, para usar uma expressão de Paulo, está com a consciência cauterizada. A cauterização é um processo de petrificação, não é? É um processo de solidificação de uma coisa que está errada ali. Então, a consciência fica petrificada, incapaz de ser moldada por Deus e pelo Espírito de Deus. Paulo está falando, olha, cuidado, porque vocês podem conciliar e tentar conciliar uma vida de igreja, uma vida de louvor, de sentar no banco, de ouvir a palavra, de ir na célula, com certos pecados que vão fazer muito mal para vocês. O pecado sempre faz mal, a gente sabe, não é? Mas o pior é quando você cultiva certos pecados, ao mesmo tempo que vive no banco da igreja,
falando de um evangelho que você não vive, sendo incoerente, com a consciência cauterizada, não é? Permitindo aquilo que a palavra não permite, impondo-se sobre Deus e a verdade do evangelho. E Paulo está falando, tomem cuidado com isso, vocês não podem conciliar isso, vocês não podem se acostumar com o sagrado, porque esse costume vai fazer vocês perderem o temor a Deus. A gente pode cometer certas coisas, gente, que a gente tinha que chegar aqui sábado à noite, domingo à noite, e falar, Senhor, como é que eu vou entrar na tua presença para adorar? Eu nem mereço. Não estou falando para não entrar, não, tem que entrar. Mas uma coisa é você entrar com essa consciência, não é? Outra coisa é entrar no deixa rolar. Anestesia total na consciência, não é? Não estou sentindo nada. A gente tem que entrar, fala, Senhor, eu quero entrar, mas Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não mereço entrar na tua presença. Eu não mereço estar no Santo dos Santos, na presença do Senhor dos Senhores, Santo, 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 Criador dos céus e da terra. Senhor, se fosse para o Senhor executar a sua justiça, eu seria consumido aqui, mas pela tua misericórdia eu estou aqui, porque o Senhor é gracioso. Me perdoa nessa noite, me ajuda a recomeçar, porque eu não quero viver na mentira, eu não quero viver acreditando em um monte de mentiras, sendo produto de uma pregação mentirosa, ou de muitas pregações mentirosas, que o mundo tem me feito ingerir por meios que eu tenho deixado ele usar para isso. Eu quero ser alguém selado, blindado pelo teu evangelho, cheio do teu espírito. Eu quero que o Senhor me trate, que o Senhor me cure, que o Senhor me confronte, que o Senhor me purifique, que o Senhor me faça um discípulo teu. Eu gosto sempre de falar nos batismos que eu faço, para as pessoas que estão se batizando, olha, você não está sendo chamado a ser um frequentador da igreja oceânica, a ser mais um na estatística do hall de membros da igreja oceânica. Não é isso que a gente está aqui para fazer. Nossa missão aqui não é essa, ver um número enorme de pessoas ocupando cadeiras. A gente não está aqui, não foi chamado por Deus a isso. A gente está aqui para fazer discípulos de todas as nações, amém? Batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos de quem? Nosso? Não, de Jesus. Ou seja, ou esse batismo significa o início de uma caminhada com Jesus, em que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, em que a minha vida está nas mãos dEle, em que eu quero ser igual a Ele, em que eu o amo, em que Ele é o centro de tudo. Ou então, para que você está se batizando? Né? Para que você passou um dia pelo batismo? Se hoje você não pode se considerar um discípulo de Jesus assim, porque afinal de contas eu não estou levando tão a sério assim minha caminhada com Deus. Eu vou lá na igreja, né? Eu estou conseguindo tapear a galera lá, mostrando que eu tenho compromisso, que eu estou indo lá direto nos cultos, né? Mas a gente não está aqui para isso. Jesus não nos chamou para isso. E se a gente não voltar para esse projeto original, gente, tudo vai perdendo sentido. Tudo vai ficando nebuloso. Tudo vai ficando esquisito. Tudo é motivo de problema, tudo é motivo de crítica, e a gente não pode se deixar dominar por isso. Pelo contrário, ao invés desse peso vir ao nosso coração, olha o que ele fala, já concluindo, gente. Qual é a recompensa de a gente pensar nessas coisas, de a gente se deixar tomar pelo Evangelho? O Deus da paz estará com vocês. Verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? De quem? De quem está obedecendo, de quem está colocando em prática, de quem não está deixando a sua própria consciência se cauterizar, de quem olha tudo aqui, mas na verdade o que encanta o seu coração é a beleza do Evangelho de Jesus, do que ele viveu, do que ele pregou e do que ele ensinou para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos baixar nossas cabeças, fazer uma oração.
Queria que você fizesse um balanço da sua vida. E pensasse em tudo que tem ocupado o teu pensamento, em tudo que você tem, às vezes, permitido que intoxique a tua alma, que tome uma dimensão desproporcional na sua vida. Quem sabe até mesmo vício em redes sociais, em busca de afirmação pela imagem, se alimentar daquilo que não alimenta, quando na verdade a tua palavra nos convida a buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, de graça, sem dinheiro, sem preço. Que você fale para o Senhor aí no seu coração nessa noite: Senhor, eu quero me encher de tudo que é verdadeiro, puro, amável, de boa fama. Eu quero me encher de tudo que é virtude segundo o teu evangelho. Mas eu reconheço aqui em oração diante de todos que eu sou incapaz de empreender essa busca sozinho. Preciso do revestimento do alto, do poder do teu Espírito. Eu preciso ser sacudido pelo Senhor. Eu preciso acordar do sono que eu estou vivendo, da mentira que eu tenho vivido. Eu quero experimentar conversão na minha vida. Eu quero experimentar novidade de vida. Quero experimentar o sentido de uma vida cheia da presença do Espírito, impregnada com o Evangelho, que transpira a palavra, que vive em obediência. Porque eu quero ser luz no mundo. É para isso que eu fui chamado, Senhor. Por isso eu quero abandonar o pecado. Eu quero dizer não para aquilo que tem me dominado, para aquilo que me dominando tem me afastado do Senhor. Eu quero reafirmar aqui o meu compromisso contigo, meu compromisso com a minha vida devocional, com a minha oração diária, meu compromisso em buscar aquilo que me faz mais e mais cheio do teu Espírito. O meu compromisso, Pai, em obedecer aquilo que eu tenho ouvido ser pregado desses púlpitos aqui, que eu tenho lido na tua palavra, não simplesmente ficar ouvindo e lendo e ignorando aquilo que o Senhor nos orientou a viver. Vem sobre nós, Senhor, vem com avivamento, como cantamos. Santo Espírito, vem sobre nós, provoca em nós, Senhor, mudança verdadeira, que a gente frutifique para a tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Senhor.